Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Infiltração Articular. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Rodrigues, médica reumatologista, e eu ensino médicos a ganharem segurança e aperfeiçoarem suas infiltrações articulares na prática. E o tema desta live de hoje é falar sobre quando vale a pena realizar infiltrações articulares médicas no consultório ambulatório aqui do punho e da mão, né? Estou aqui com esse modelo anatômico da 3B, para quem me pergunta, né? São os modelos que representam as articulações de adulto, utilizados em treinamentos médicos no mundo todo, né? Então, essa daqui tem os acidentes ósseos. Muito interessante, eu vou usar esse modelo aqui para poder mostrar ali as infiltrações, as indicações, né? Antes de mais nada, o que é uma infiltração articular, né? Infiltração articular é um procedimento médico feito no consultório, ambulatório de baixa complexidade, no qual a gente entra voluntariamente com uma agulha em direção ao espaço articular, dentro do intraarticular ou no periarticular. Então, é um procedimento que tem indicação, tem medicação apropriada, anestesia, não tem necessidade de centro cirúrgico, perfeitamente possível de ser feito no consultório, ambulatório, tem baixa complexidade, baixo risco de ter complicações quando feitos por médicos que têm a clareza da indicação apropriada, das medicações apropriadas e tem a qualificação da Faculdade de Medicina para poder lidar com potenciais complicações e principalmente o médico aqui vai saber ali evitar as complicações porque tem essa formação da Faculdade de Medicina, né? O que não é uma infiltração articular. Infiltração articular não é um procedimento em que a gente coloca a medicação no subcutâneo, no intraarticular, não é vacina, não é uma injeção intramuscular. Infiltração articular não é um procedimento que você está ali perdido, às cegas, com a sua agulha em qualquer direção. Pelo contrário, enquanto médicos, nós temos a formação da Faculdade de Medicina da cadeira de anatomia. Então, a gente tem a clareza da anatomia óssea, tendinha, a anatomia vascular, especialmente porque tem vasos que a gente vai evitar se aproximar, entrar com a nossa agulha em direção próximo desses vasos, né, com uma boa técnica. Então, é um procedimento que tem uma anatomia palpatória, o médico está guiado por marcos anatômicos e sabe perfeitamente qual caminho a agulha deve percorrer para atingir o alvo a ser tratado, seja o intraarticular, como por exemplo o radiocarpal, seja ou mesmo aqui, né, a trapézio metacarpiana na risartrose, ou mesmo o periarticular, como por exemplo tenossinovite de Quervain, o dedo em gatilho, né, que eu vou tratar dessas patologias aqui nesta live. Então, infiltração articular não é um procedimento que deva ser feito por não médicos, porque não tem a clareza adequada da indicação, não tem a clareza adequada do uso apropriado das medicações, mesmo porque uma das medicações que nós médicos utilizamos na infiltração é a lidocaína, que é de uso restrito por médicos, porque uma medicação que tem uma dose apropriada, tem uma dose tóxica, facilmente manejável pelo médico no seu consultório ambulatório. Afinal de contas, lá na faculdade a gente começa a aprender sobre esta medicação, a gente até começa a utilizá-la sob supervisão quando a gente está ali nas cadeiras de cirurgia ou ainda no internato, nos quais a gente tem a supervisão, a gente faz anestesia antes de dar ponto ali, eventualmente em algum local que tenha necessidade no contexto cirúrgico ou no contexto de atendimento supervisionado nas emergências ou nas clínicas. Então a gente já começa a ter o treinamento da dose apropriada. Por conta desta medicação, que é segura a ser utilizada por médicos, infiltrações devem ser feitas exclusivamente por médicos que têm a clareza do uso das medicações, indicações e lidar com as complicações, né? E quais os tipos de infiltração articular existem para médicos no consultório ambulatório? São basicamente dois tipos: as infiltrações intraarticulares, em que a gente coloca a medicação dentro do espaço articular, e as infiltrações periarticulares, nos quais a gente coloca a medicação ao redor da articulação, como por exemplo aqui nas bainhas tenossinoviais de mão e punho, né? Então, são procedimentos aí que a gente utiliza infiltrações em contextos de
Patologias inflamatórias agudas não infecciosas, porque sempre que tem uma infecção, a gente não deve realizar a infiltração. Havendo uma infecção, o médico vai tratar desta infecção. Se for periarticular, possível, dependendo da magnitude ali da avaliação clínica, que seja tratado num regime ambulatorial, de consultório, como por exemplo uma bursite, e se for articular e intraarticular, deve ser tratado com o paciente muitas vezes internado, com necessidade de antibiótico terapia venosa, também um alinhamento com os colegas da ortopedia para que esse paciente seja levado ao centro cirúrgico para lavar essa articulação, tirar todo aquele padrão inflamatório infeccioso do espaço articular. Então, mais uma vez, a importância da infiltração articular médica, que um bom médico vai evitar todo esse cenário, né? Então, especialmente porque, né, um dos passos importantes para realizar uma infiltração articular de qualidade no consultório é você ter a indicação correta, com a medicação correta, e aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Que o paciente vai ler, esclarecer dúvidas com você, colega médico, com tranquilidade, e ao final ele vai ali assinar, dando o seu consentimento, você guarda esse documento, né? Ele é importante ali no contexto das infiltrações articulares médicas de qualidade, né? Então, qual o benefício da infiltração articular médica? O benefício é de que você consegue ser mais resolutivo ali nas primeiras, especialmente nas patologias inflamatórias, você consegue ser resolutivo no padrão inflamação e dor quando não tem infecção ali em 24, 48 horas, especialmente com os corticoides, que são medicações excelentes, que têm um efeito terapêutico, né? Tem um efeito terapêutico limitado, então limitado ali por algumas semanas, diferente de outras medicações que podem ser consideradas ou não nas infiltrações, como, por exemplo, o ácido hialurônico, que em alguns casos selecionados vale a pena a gente considerar, mas especialmente os corticoides, bem indicados na quantidade apropriada, sem exceder dose, porque ele tem diferença quando é comparado no ensaio clínico randomizado duplo cego, né, com o grupo placebo e controle. Muitas vezes o grupo placebo é o grupo soro e o grupo controle ali vai ser com o corticoide, então ele tem superioridade quando é comparado com o placebo em diversos estudos, né? Uma excelente medicação, pena que tem um efeito limitado ali, muitas vezes, dependendo do corticoide que seja colocado, por 2 semanas, por 2, 4, 6 semanas, podendo se estender até 6 semanas. Tem trabalho demonstrando aí ali uma farmacocinética até por 3 meses, mas a gente, na prática clínica, quem realmente faz infiltração articular, vê que o perfil de sustentabilidade da melhora clínica do padrão inflamatório ele é mais limitado do que esses 3 meses. Muitas vezes se estende até 6 semanas, o que é altamente relevante, porque um grande benefício das infiltrações articulares é tirar a dor mais rápido, tirar o padrão inflamatório mais rápido, fazendo com que o paciente vá para a reabilitação, para a cinesioterapia, porque quem tem dor dificilmente consegue ali fazer as mobilizações de exercícios físicos. Além disso, um benefício é de poupar anti-inflamatórios por via oral, né? O abuso de anti-inflamatórios, às vezes você já fez aí uma cascata de corticoide, aumentou ali, né? Começou aquela cascata que a gente faz na prática clínica, ou ainda fez um ciclo de anti-inflamatório, o paciente persiste com aquele quadro inflamatório local, como a tenossinovitida que vem aqui no primeiro compartimento extensor do punho, ou o dedo em gatilho, dificilmente ali, muitas vezes ele vai conseguir melhorar tanto aí com esse anti-inflamatório por 7 dias, e aí para você evitar, aumentar mais doses de anti-inflamatório, uma terapia local com o corticoide apropriado é altamente eficiente, né? E por que infiltração articular é importante na prática clínica do médico quando a gente fala das infiltrações de mão e punho? Porque você consegue trazer uma resolutividade mais rápida em diversos cenários quando você faz uma terapia local bem indicada. Quando eu estou falando, por exemplo, de dedo em gatilho, especialmente aqui na altura das cabeças metacarpofalângicas, ou da tenossinovitida que vem, às vezes o paciente já fez um ciclo de anti-inflamatório, está utilizando uma órtese, está fazendo cinesioterapia, mas persiste a dor, então uma terapia local altamente resolutiva. Também na síndrome do túnel do carpo, quando indicado por médicos com a medicação apropriada, é altamente resolutiva e interessante, especialmente no primeiro caso da infiltração, na primeira infiltração de túnel do carpo. Claro que infiltração de túnel do carpo tem limite, né? Tem dose, não é uma vez por mês, né? Existe uma
a quantidade apropriada que a gente faz de infiltrações articulares, por isso, mais uma vez, a razão de ser de infiltração articular média, que não vai exceder, muitas vezes a gente busca não fazer mais do que 3 aplicações anuais de corticoide periarticulares ou intraarticulares. Cada corticoide vai ter ali a sua diferença. Então, por que é importante? Você agrega para o seu consultório plástica clínica uma terapia local de alta resolutividade, quando bem indicado, no padrão inflamatório especialmente, retira mais rápido a dor, a inflamação, possibilitando a reabilitação do seu paciente, poupa o anti-inflamatório, consequentemente todos os riscos agregados ao uso excessivo do anti-inflamatório, né, seja lesão renal, gástrica, né, desde que seja feito por médicos com a indicação apropriada, com a medicação apropriada e recomendações após. Uma vez que você tem o passo a passo claro, direto ao ponto, consegue realizar procedimentos de infiltração de mão e punho com muita qualidade na prática clínica, com um passo a passo ali direto ao ponto e organizado, né? Então, quando, por exemplo, você atende, o que eu já falei, né, citei, o paciente com tenossinovite senosante, dedo em gatilho sintomático, doloroso, ou, por exemplo, né, um paciente com risartrose, né, aquela artrose aqui na base do polegar, na articulação trapézio metacarpiana, você entra ali no contexto inflamatório não infeccioso, realiza uma terapia local e consegue ser altamente resolutivo, né? E em pacientes, por exemplo, que têm doenças crônicas autoimunes, né, como artrite reumatoide, que acomete a articulação radiocarpal, articulação metacarpofalângica, interfalânticas proximais, fazendo aquele padrão inflamatório local, né, aquele pannus, que é esse tecido aí já muito bem definido na literatura, que é um tecido neoplásico-like que invade, destrói o espaço articular, especialmente aqui, né, o radiocarpal, aqui na região mais lateral a gente vê o escafoide, o semilunar, então acomete essa região e vai reduzindo o espaço articular, encurtando, causando erosão, também nas metacarpofalângeas, interfalânticas proximais. Então, a gente vem aqui com o corticoide, realizamos uma infiltração com tranquilidade após a anestesia apropriada, né, com a lidocaína ali, pele subcutânea, com delicadeza. Não precisa hoje em dia, né, com a clareza das informações, da gente realizar, não há essa necessidade de você realizar procedimentos subestimando a dor do seu paciente, subestimando ali o contexto de sentir dor. Ah, vai ser um furo só, vai doer de uma vez só, para que eu vou fazer 2 furos? Considerando um furo de anestesia e um furo da agulha da infiltração, né? Por quê? Por que fazer 2 furos? Porque o primeiro é com essa agulha pequena aqui, ó, 13 por 4,5 de insulina, versus você utilizar a outra agulha, por exemplo, do radiocarpal 25 por 7, né? Então essa aqui ela, gera muito menos desconforto. Claro que você vai fazer um volume apropriado naquela região, para poder também você não perder ali o marco anatômico ou ainda, né, dificultar a sua infiltração, mas ainda que você faça ali 0,3, 0,5 ml, antes de realizar uma infiltração no punho do seu paciente, vai gerar muito mais conforto, né, do que você já entrar direto com uma agulha maior e mais comprida. Isso é da prática clínica, né, de quem faz infiltrações articulares e se importa com os pacientes, a ponto de, né, ter tempo também de perguntar se o paciente sentiu mais dor na primeira agulha da anestesia ou mais dor na segunda agulha, que é a agulha da infiltração, né, se teve diferença. Então, tudo isso vai agregando para você, colega médico, na prática clínica do seu dia a dia, infiltrações articulares de qualidade, especialmente quando a gente fala de mão e punho, aqui na região palmar, né, uma região com tantas terminações nervosas, você entra aqui com uma agulha, o paciente já chega muitas vezes aflito, porque ele tem uma dor inflamatória persistente, já está imaginando uma agulha entrando em direção àquele local que está com uma dor inflamatória, então ele já chega bem aflito. Se você com tempo, delicadeza, entra ali, faz uma anestesia, ainda que seja para um dedo em gatilho que você faça 0,3, 0,5 ml de lidocaína, antes de entrar lá com a sua agulha da infiltração, que muitas vezes também na sua infiltração tem uma quantidade adicional de lidocaína justamente para aumentar a analgesia local, mas esse cuidado que você tem ali antes do procedimento faz com que o seu paciente tenha muito mais conforto e você também. Então, e aí você começa na sua prática clínica a se empoderar mesmo
de técnicas com mais delicadeza e sutileza, que são tão importantes aí em mão e punho, né? Então, você começa a questionar o seu paciente. Assim que você está ali fazendo o curativo, pergunta, o que doeu mais? A primeira agulhinha da anestesia ou a segunda do procedimento? Você também pode treinar a segunda pergunta. Pergunta para o seu paciente se ele sentiu mais dor na hora que ele vai colher sangue aqui no braço ou se ele sentiu mais dor na sua infiltração articular quando você faz anestesia antes, né? E aí a terceira pergunta que você pode fazer para o paciente, que eu faço com bastante frequência para os meus, é de que expectativa da dor. Ou seja, a dor que você estava imaginando que sentiria aqui no procedimento versus a dor que você teve aqui no procedimento. A dor do procedimento foi maior, igual ou menor do que você estava imaginando. E você, colega médico, que quer aperfeiçoar suas infiltrações, você vai se surpreender, porque muitas vezes quando você vai refinando a sua técnica, fazendo anestesia mais sutil, você vai começar a ouvir dos seus pacientes que a dor que ele sentiu foi menor do que ele estava imaginando, né? Muitas vezes a dor do procedimento é menor do que a coleta de sangue, né? Então, claro que dor é extremamente subjetivo, mas uma vez que você faz infiltrações articulares semanais, como é o meu caso, e sempre vai treinando para fazer essas 3 perguntas, né, para o seu paciente. A primeira pergunta aí, se das 2 dores, qual dor foi maior, da anestesia ou do procedimento? A segunda pergunta envolve ali comparar a dor da infiltração versus a dor de coleta de sangue. E a terceira pergunta é a dor das expectativas. Se a dor que ele realmente sentiu no procedimento foi maior, igual ou menor do que a expectativa dele. Então, isso vai te trazendo mais clareza para que você faça infiltrações com mais qualidade, mais sutileza, porque um bom médico, ele sempre busca fazer tratamentos que vão ali ser menos desconfortáveis possíveis para os nossos pacientes. E quando a gente fala de mãos e punhos, muito relevante ter esse cuidado, e para quem ainda não tem e que faz infiltrações, vale a pena aperfeiçoar as suas técnicas com essas dicas que eu dei aqui tão valiosas para a prática clínica do consultório e ambulatório médico, né? Claro que, mais uma vez, reforçando infiltrações articulares médicas que a gente pode utilizar com segurança, né? As medicações como a lidocaína, né? Então, um jeito errado de começar infiltrações articulares de mão e punho é sem preparo. Chegar lá só com a sua agulha, com a sua lidocaína, com o seu corticóide e vamos infiltrar, né? Antes de qualquer coisa, você precisa ter um raciocínio clínico por trás da infiltração articular, né? Qual é a patologia que você está indicando? A medicação que você está colocando tem, de fato, efeito terapêutico? Ela é segura? Efeito terapêutico, quando eu digo aqui, né? Comparando os ensaios clínicos randomizados aí, que tem grupo placebo e o grupo tratamento, né? Porque atualmente tem uma infinidade de medicações que se propõem a ter o efeito terapêutico, e quando a gente vai para a literatura médica séria, a evidência científica de qualidade, né, dos ensaios clínicos randomizados, especialmente com um comparador placebo, que muitas vezes é a salina, e o comparador corticoide, que tem relevância, né, na literatura de superioridade, né? Quando a gente vai, então, para essas outras medicações para comparar, a gente não observa tanto assim realmente a relevância para o desfecho clínico primário, secundário e primário, especialmente quando a gente fala nos trabalhos de desfecho clínico dor, desfecho clínico redução do derrame articular ou da tenossinovite, desfecho secundário, que a gente fala os principais aí, escala de funcionalidade como o WOMAC, né, ou então outros desfechos secundários como documentação e imagem, né, de redução da espessura de cartilagem, de tenossinóvia. Então, quando a gente fala de raciocínio clínico, né, é super relevante na hora de você definir ali o jeito de realizar infiltrações. Então, o jeito errado é começar de forma aventureira, de qualquer jeito, com lidocaína, com qualquer corticoide ou qualquer outra medicação aí que tem aí espalhado no seu consultório ambulatório. Não é bem assim. Infiltrações articulares médicas de qualidade e que trazem benefícios para os pacientes envolve um passo a passo, uma sistematização que começa lá, né, no seu termo de consentimento,
que você aplica para o paciente certo, com a medicação certa, né? E a medicação certa não é aquela medicação de que eu acho que ela é certa, que a literatura trata disso pra gente, a clareza da informação da Faculdade de Medicina traz pra gente a informação de que essa medicação é certa, né? Porque ela não vai trazer mais dano para o seu paciente, né? Como, por exemplo, colocar um corticoide numa articulação que está inflamada, que está infectada, vai causar dano, né? Não se deve fazer, é uma má prática essa. E tem cenários em que não médicos realizam esses procedimentos porque não tem essa informação, né? E não é uma informação que você vai ter ali no final de semana, é uma informação da Faculdade de Medicina, né? Que demanda um estudo médico por trás, né? Então, nesse sentido, um jeito certo de realizar infiltrações articulares de mão e punho é sabendo as indicações apropriadas, escolhendo a medicação apropriada e tendo um passo a passo claro e organizado para você executar. Um passo a passo que começa lá no seu termo de consentimento, que o paciente lê, esclarece dúvidas com você, colega médico, que ao final assina. Depois a gente parte lá para os itens que estão dentro do nosso kit de infiltração. Primeiro grande item, né, antisepsia rigorosa que nós realizamos. Segundo grande item, as suas agulhas e seringas que você vai utilizar ideais para as infiltrações. E terceiro grande item, os corticoides que você vai utilizar ou ainda, né, os ácidos hialurônicos que você vai utilizar. Lembrando que eu não tenho conflito de interesse com nenhum desses laboratórios, nenhum dessas medicações, então muitas vezes eu trato das medicações que são, em gerais, as que eu vejo na prática clínica, que eu venho estudando, né? Então não tem nenhum tipo de financiamento. Então eu falo das medicações porque são as que eu utilizo, são as que eu estudo realmente, né? São diversas, especialmente nos ácidos hialurônicos, né? Diversas marcas no mercado, os corticoides também, né? De todo modo, quando a gente vai realizar uma infiltração articular do jeito certo, entender qual corticoide você vai utilizar para qual finalidade também é altamente relevante, né? Então, um corticoide periarticular extremamente interessante é a betametasona, né? Tem maior potencial por ml, né? De reduzir localmente o padrão inflamatório. Betametasona são 2 corticoides na ampola de 1 ml, né? De propionato de betametasona e fosfato disódico de betametasona. São 2 corticoides porque o primeiro ele faz um pico de ação ali em 15 horas e o segundo faz o pico de ação ao longo dos próximos dias. Então, o corticoide de depósito, que deve ser feito periarticular, seja tenossinovial, né, tenossinovitida que vem aqui na base do polegar, pode ser feito intraarticular, numa radiocarpal ou no risartrose, mas o seu poder de sinovectomia, de reduzir a inflamação na sinovia, inflamada na sinovite, é bem menor do que quando comparado com o melhor corticoide intraarticular, que é o hexacetonide de triancinolona. Ele é um corticoide que na articulação inflamada, dentro do espaço articular, é altamente relevante para a sinovectomia química. Ele é feito a partir aí dos ésteres de triancinolona e do salacetonide, onde ele toca, ele fica ali promovendo seu efeito de sinovectomia química. Então, ele não deve ser feito em tendões, ele não deve ser feito em buça, nem em padrões inflamatórios fora da articulação. Por quê? É um corticoide excelente de depósito, que fica ali e ele, se ele for infiltrado nessas estruturas, ele vai causar lesão tendina, lesão muscular, lipólise subcutâneo, vai causar ali aquela mancha branca com hipocromia, atrofia cutânea, que dificilmente você consegue reverter ali, né? A questão da atrofia ali local, muitas vezes pode repigmentar ali, né? Acontece uma repigmentação ali após cerca ali de 8 semanas, muitas vezes a gente faz ali um tacrolimus pomada para ajudar nesse sentido, né, na revitalização, mas a região escavada pela lipólise, não, você não recupera. Então, uma medicação excelente, utilizada por médicos na prática clínica, com muita tranquilidade, mas que bem indicada, né? Então, um jeito certo é você saber quando coloca betametasona. Outro corticoide bem interessante também é o solumedrol, né, que é o depomedrol, na verdade, que é o acetato de metilprednisolona, extremamente interessante, tanto intra quanto periarticular.
Ele tem um efeito local apenas ali, diferente da betametasona, que tem um efeito ali dos 2 corticoides que persiste por mais tempo. Então ele tem um efeito local e depois ele é reabsorvido, tem efeito sistêmico também, assim como o betametasona, né? Consequentemente, né, o poder anti-inflamatório de 1 ml do Depomedrol versus 1 ml da betametasona, esse tem maior poder anti-inflamatório por ml, né? E ele pode ser feito tanto intra quanto periarticular, uma medicação interessante também, né? Além disso, tem o 4º corticoide que eventualmente alguns colegas têm disponíveis na prática clínica, né? Que é a dexametasona, o Decadron. Dexametasona é um corticoide que tem um poder local bem inferior por ml quando a gente compara com beta e com metilprednisolona, né? Tem efeito sistêmico também, de aumentar a glicemia, eventual ali, né? E quando a gente utiliza ali a dexametasona, é importante ter um alinhamento de expectativas, né? O poder anti-inflamatório para uma bursite, para uma sinovite, é extremamente inferior quando a gente fala aqui no intraarticular de um triancil, de uma betametasona periarticular. Então, às vezes, você está colocando uma dexametasona porque é o que tem, ou porque é o que você está escolhendo, mas entenda de que esse corticoide, caso você esteja escolhendo, o poder de desinflamar uma bursa é bem inferior quando comparado com o betametasona e com o Depomedrol. E no intraarticular, então, nem se fala, né? Ele é mais inferior ainda do que o oxacetonide e triancinolona. Mas eu sei que tem contextos em que às vezes é a única corticoide que tem disponível, e aí você lança a mão dessa medicação para reduzir aquele padrão inflamatório ali naqueles dias daquela semana, né? Então, um jeito certo é você ter clareza de qual corticoide você vai escolher nas infiltrações intra e periarticulares quando o paciente tem uma patologia inflamatória não infecciosa, né? Então, um bom médico vai escolher ali, especialmente aí em punho, né? Quando a gente fala das tenossinovites, que a gente faz betametasona, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, né? Quando a gente fala das infiltrações intraarticulares, a gente está falando aqui da infiltração radiocarpal, super importante aqui, né? Rádio escafoide, sabe? Rádio celular, tem reparo anatômico, tem manobra de precisão muito fácil e tranquila. É uma das infiltrações que eu gosto bastante de fazer na prática clínica, porque sou reumatologista, então, com muita constância, vejo pacientes com artrite reumatoide tomando imunobiológico e fazendo cascata de corticoide oral, mesmo assim mantendo um padrão inflamatório, um escape articular que a gente chama, né? Uma sinovite ativa, às vezes só no radiocarpal ali no punho, ou então numa metacarpofalange, mais difícil de controlar, altamente indicada tanto pelo ACR quanto pelo EULAR, você fazer uma terapia local com infiltração, muitas vezes aí com corticoide, né? Muitas vezes com o triancil mesmo, na quantidade apropriada, ele que vai fazer aquela sinovectomia bem poderosa, né? E também, não só na artrite reumatoide, na osteoartrite de mãos, especialmente a nodal erosiva, né, que acomete aqui as articulações interfalângicas proximais, interfalângicas distais, né, faz aquele padrão. A gente pode vir e realizar infiltração com corticoide no contexto mais agudo, e no contexto crônico a gente pode colocar pequenas doses também de ácido hialurônico. O ácido hialurônico na infiltração da osteoartrite de mãos tem o objetivo de melhora de dor mais prolongada, mais do que 4 semanas, né? Diferente do corticoide, que vai até umas 4 semanas mesmo, pela natureza da medicação, né? Não pela nossa expectativa, mas pela como a medicação funciona, que está mostrado nos artigos científicos, né? E já os ácidos hialurônicos, alguns, conseguem, em alguns pacientes selecionados, promover essa melhora de dor por um tempo mais prolongado. Também melhora a amplitude do movimento, consequentemente o paciente consegue fazer mais reabilitação. Então, aqui no contexto do polegar, né, na articulação trapézio metacarpiana, a gente pode vir aqui, né, a gente vê o metacarpo, o trapézio, e vir aqui nesta articulação e realizar a infiltração, seja com corticoide ou mesmo com ácido hialurônico. Muito interessante na prática clínica do dia a dia, melhora também a reabilitação do paciente, devolve mais mobilidade, porque na osteoartrite, né, infiltração articular não é monoterapia. Um bom médico sabe muito bem disso. Infiltração articular é uma estrutura do seu tratamento, altamente resolutiva quando indicada para pacientes selecionados, né? Ela potencializa exercício físico,
potencializa perda ponderal, porque o paciente vai mais rápido para a atividade física, tão importante aí no contexto da osteoartrite, especialmente quando a gente está falando de longevidade para os nossos pacientes. É fundamental a perda ponderal, né? Especialmente o paciente que está obeso com osteoartrite. Então, nesse sentido, e outra indicação também de infiltração aqui de mãos é paciente com artrite psoriásica, que muitas vezes tem, né, uma artrite inflamatória não infecciosa, especialmente das articulações interfalângicas proximais e distais, fica ali com aquele hit infeccioso, com aquele hit inflamatório, aquela artrite inflamatória persistente. A gente pode vir aqui e realizar a infiltração, muito interessante na artrite psoriásica também, porque é também uma doença autoimune erosiva que causa ali redução do espaço articular, desaparece a cartilagem do paciente, faz ali erosões ósseas e gera deformidades, né, no paciente. Então, na artrite psoriásica, bem interessante também, são particularmente essas duas condições autoimunes que se beneficiam de infiltração de mão e punho, né? Primeira delas, né, a artrite reumatoide, que acomete aqui a articulação radiocarpal, as metacarpofalângicas e interfalângicas proximais, e a artrite psoriásica, que acomete especialmente as interfalângicas proximais e interfalângicas distais. Duas grandes indicações de infiltração articular na prática clínica do médico que atende esses dois perfis de pacientes. Outras indicações não autoimunes, né, são aí a infiltração na risartrose, na articulação trapézio metacarpiana da base do polegar aqui, né, nesta região que a gente vem aqui, realiza uma infiltração com agulha apropriada. Outra também, que não é autoimune, né, é a tenossinovite de De Quervain, né, o tendão, tanto o abdutor longo quanto o extensor curto, eles vão passar bem aqui no processo estiloide do rádio, né, então a gente vem aqui e realiza uma infiltração, uma terapia local com corticóide muito interessante. Outra indicação de infiltração é na tenossinovite do extensor ulnar do carpo, aqui do sexto compartimento, ele passa aqui em íntimo contato também com o processo estiloide da onda, a gente pode vir aqui realizar a infiltração. Outra indicação, né, é o dedo em gatilho, especialmente na altura das cabeças metacarpianas, né, ali, especialmente na polia A1. A gente vem com a agulha apropriada e realizamos ali a infiltração no conflito com o corticóide e lidocaína, né. Na síndrome do túnel do carpo, a gente pode realizar a infiltração. A síndrome do túnel do carpo pode ter tanto o contexto não autoimune, né, como, por exemplo, no sentido de paciente que tem um hipotireoidismo, que não seja Hashimoto, né? Ou que tenha diabetes, ou então o paciente que está no puerpério, que muitas vezes no puerpério tem dois mecanismos de retenção que podem aqui se representar clinicamente como aumento da pressão dentro do túnel do carpo, né? Que é a retenção hídrica ali da gestação e o contexto ali do movimento da pega dos anos iniciais da criança. Então, o paciente pode ter um síndrome do túnel do carpo, a gente pode vir aqui, inclusive no puerpério, realizar a infiltração desta região. Ou então, o paciente que tem doença autoimune mesmo, como, por exemplo, a artrite reumatoide, e acaba evoluindo com síndrome do túnel do carpo. A gente pode vir aqui com os reparos anatômicos apropriados, né? Para quem já conhece, estou fazendo essa manobra que ela é importante para na hora da gente localizar o reparo anatômico, né? E realizar a infiltração aqui do túnel do carpo. Então, esses contextos aí são todos esses que o paciente chega na prática clínica do consultório, ambulatório, e que com uma técnica simples, né, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que são os procedimentos de infiltração articular nos consultórios e ambulatórios, esteja também na atenção primária, no atendimento de pacientes com dor musculoesquelética, né, a Organização Mundial de Saúde recomenda que essa dor musculoesquelética seja atendida na atenção primária. Então, muitos colegas que atendem nas clínicas de família, de saúde da família, e muitas vezes, né, verificam ali de que conseguem ser altamente resolutivos, fazendo com que esse paciente não fique meses esperando, às vezes, um especialista, e muitas vezes um especialista que não sabe realizar procedimentos, não tem ali aptidão, né? Um comentário aqui. Permariado. Sou reumatologista, defensora da infiltração para tratamento médico quando indicado. Perfeito, estamos alinhados.
Fico muito feliz em ver uma médica comprometida com a dor do paciente e ensinar a importância da infiltração articular. Muito obrigada pelo feedback, é esse o objetivo mesmo. Trazer para a prática clínica do dia a dia, né, a clareza da informação da infiltração articular médica de qualidade, bem indicada. E quando a gente fala mais uma vez de bem indicada no paciente, adequado, com a medicação adequada e com a responsabilidade, né? Porque nós médicos temos ali a coerência na hora de indicar de forma e também de contraindicar quando tem um contexto ali que signifique que não se deva fazer a infiltração articular, porque a gente aprende isso na nossa faculdade, né? Lá na disciplina de clínica médica a gente já tem aula de artrite séptica, de antibiótico-terapia, de artrite reumatoide, de osteoartrite, né? Eu mesma dei anos essa aula na disciplina de clínica médica para os estudantes de medicina aqui de uma faculdade privada do Rio de Janeiro, né? Então eu já dei essa aula de artrite séptica, eu já dei aula de osteoartrite, já também, né, gota de cristalopatia por cristais, né, artropatia por cristais, seja gota de monorato sódico ou de pirofosfato de cálcio, né, CPPD. Então, nesse sentido, muito importante as indicações apropriadas. E quero trazer, né, aqui caminhando para o final desta live, um pequeno passo para você, colega médico, realizar infiltrações articulares de qualidade, com segurança. É um pequeno passo importante. Já começa com seu termo de consentimento. Tenha sempre ele aí impresso, guarda com você, seja na sua bolsa, no seu kit. O paciente lê, esclarece dúvidas ali e ao final ele vai assinar, dando consentimento, né? O paciente, ele tem o direito, estando ali em plenas faculdades mentais, segundo o Conselho Federal de Medicina, de decidir se autoriza ou não procedimentos invasivos, né? Então, a boa prática clínica recomenda que seja aplicado o termo de consentimento livre esclarecido antes de um procedimento de infiltração articular médica no consultório e ambulatório, né? E esse termo de consentimento também ele vai ser bem importante para que o seu paciente no pós-infiltração obedeça e faça o que você está pedindo ali, porque o sucesso de uma boa infiltração articular médica também depende das recomendações ali, muitas vezes apropriadas do pós-infiltração, de repouso. E mais uma vez, ali, quando o paciente tem que ficar em repouso em casa, a gente entrega um atestado médico para o paciente. Apenas médicos podem afastar os pacientes das suas atividades laborais, porque, né, tem uma responsabilidade legal disso tudo. Então, mais uma vez, a importância das infiltrações articulares médicas, porque nós podemos afastar os pacientes, especialmente os pacientes que estão em regime trabalhista ali, que precisam de um atestado, configurando ali afastamento da atividade laboral sem prejuízos, né? Outro segundo passo importante aqui eu quero trazer para vocês é que vocês tenham o seu material de antisepsia rigorosa, cloroxidina degermante, alcoólica, façam ali a técnica apropriada de antisepsia, é altamente relevante. E o terceiro grande passo é que, para quem está começando nas infiltrações, comece aí com a sua betametasona, uma ampolinha, tenha sempre com você na sua bolsa. Eu lá na minha residência, como comecei a ter contato com infiltrações articulares lá em 2016, eu sempre tinha na minha bolsa uma betametasona, porque toda semana, né, para quem realmente atende paciente com dor articular e vê o paciente com dor articular, no contexto de uma residência de reumatologia, toda semana tem ali um paciente que tem um padrão inflamatório não infeccioso que se beneficia de uma infiltração articular. Então, esses 3 pequenos passos aqui, super interessantes para vocês, colegas médicos, aí, avançarem nas infiltrações articulares. Passo 1, o termo de consentimento, sempre ter uma cópia aí com você, na sua bolsa, ou mesmo no seu ambulatório, consultório. O segundo passo ali, ter seu material apropriado de antisepsia e absepsia, né? E o terceiro, sempre ter na sua bolsa a betametasona, né? Uma ampolinha ali que vai te ajudar, porque assim, às vezes está diante de você, precisando de uma terapia mais resolutiva, você vai ali e indica a infiltração articular de uma forma apropriada. Então, eu quero agradecer a todo mundo que veio nessa live hoje. Vou deixar a live salva aqui. O pessoal aqui que entrou, deu bom dia. Estou aqui com o meu cafezinho também. A ideia hoje, então, foi falar mesmo de quando vale a pena infiltrações articulares médicas
de mão e punho na prática clínica do médico, do consultório e ambulatório. Eu vou ficando por aqui, vou deixar a live salva para que os colegas possam apreciar e rever conceitos durante um tempo aqui no Instagram, e vou subir lá no YouTube também. Eu vou ficando por aqui, um ótimo dia para todo mundo, e vamos seguir realizando infiltrações articulares de qualidade, segurança, com raciocínio clínico, com técnica apropriada, guiada por marcos anatômicos, porque muitas vezes é a realidade de 95% dos médicos do Brasil, né? E quando for factível, aí cerca de 5% que tem acesso à tecnologia, também tem as outras técnicas, mas na prática clínica você está realizando infiltrações articulares de qualidade, com marcos anatômicos, colega médico, desde que tenha indicação apropriada, com a medicação adequada, e que você não fique às cegas, perdido ali. Não, você sabe exatamente aonde a sua agulha está entrando, com marcos anatômicos, com precisão e qualidade no seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo dia para todo mundo. Tchau, tchau.